E se a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? Você provavelmente acredita que isso seria algo bom, certo? 70 milhões de vidas salvas, nenhum campo de concentração, nenhuma bomba nuclear, nenhum soldado enterrado em trincheiras lamacentas. Mas e se eu te dissesse que a ausência dessa guerra poderia ter criado um mundo muito mais sombrio do que o nosso? Parece impossível. Mas continue comigo até o fim e você vai entender. Tudo começa com o colapso da Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, se Hitler nunca tivesse surgido, talvez o país tivesse seguido outro caminho. Mas sem o trauma da Segunda Guerra, a Alemanha não teria sido forçada a enfrentar seus próprios demônios. O nazismo poderia não ter sido esmagado, mas apenas esquecido, adormecido, esperando a hora certa de voltar. E os Estados Unidos? Sem o ataque a Pearl Harbor, eles talvez nunca tivessem entrado na guerra. E se isso não tivesse acontecido, sua economia talvez tivesse afundado de vez na Grande Depressão. Os Estados Unidos não seriam uma superpotência. Sem a Segunda Guerra, talvez a União Soviética fosse a única força dominante no mundo. Um mundo dividido por um comunismo absoluto e sem oposição. E isso não é tudo. Sem a Guerra Fria, que surgiu direto do fim da Segunda Guerra, não existiria corrida espacial. Sem corrida espacial, não teríamos satélites, GPS, celulares, internet. Sim, a tecnologia que você usa hoje nasceu de uma guerra. A televisão moderna, os computadores, os jatos comerciais, a medicina de emergência, a penicilina em larga escala. Tudo isso foi acelerado pelo conflito. Sem guerra, estaríamos décadas atrasados no desenvolvimento da ciência. E agora vem o impacto mais assustador. Sem a Segunda Guerra, o Holocausto não teria acontecido. Mas será que isso é tudo? A verdade é que o genocídio dos judeus, por mais cruel que tenha sido, fez o mundo acordar. A ONU foi criada. Os direitos humanos passaram a ser discutidos globalmente. O mundo entendeu que precisava de leis internacionais para proteger os inocentes. Sem essa dor coletiva, talvez ainda estivéssemos cegos. Agora pensa comigo. E os países colonizados? Foi só depois da guerra que muitas colônias na África, na Ásia e no Oriente Médio conquistaram sua independência. Os impérios europeus estavam fracos demais para manter suas colônias. Se a guerra não tivesse existido, talvez o racismo institucional e o domínio colonial ainda fossem leis vigentes. Talvez milhões de pessoas ainda estivessem vivendo sob o domínio de impérios, sem voz, sem pátria, sem direitos. A guerra também obrigou as mulheres a assumirem postos de trabalho em fábricas, escritórios, hospitais. Elas mostraram que eram tão capazes quanto os homens. Esse foi o começo da Revolução Feminina. Sem guerra, talvez o mundo ainda fosse totalmente dominado por homens, com as mulheres confinadas ao silêncio. E se você acha que a Segunda Guerra não te afetou diretamente, pense de novo. Milhões de pessoas foram obrigadas a fugir, migrar, recomeçar. Muitos dos seus antepassados talvez só tenham se conhecido por causa desse deslocamento forçado, uma chance no caos. Sem guerra, talvez você nem tivesse nascido. Mas e se a guerra nunca tivesse acontecido? E no lugar dela surgisse outro tipo de conflito? Mais lento, mais invisível, mais silencioso. Talvez um regime autoritário tivesse dominado a Europa sem resistência. Talvez a tecnologia tivesse evoluído só para controlar as pessoas. Sem a dor da guerra, talvez a humanidade nunca tivesse aprendido a lutar pelo que é certo. A Segunda Guerra foi um pesadelo real. Mas a pergunta que fica é: será que, sem ela, o mundo teria aprendido alguma coisa? Ou será que estaríamos presos num mundo onde a paz seria só uma ilusão, mantida por regimes opressores, sem liberdade,
sem progresso e sem o menor senso de humanidade? A resposta não é simples, mas, às vezes, é preciso conhecer o inferno para valorizar o que é sagrado. E talvez a paz só exista porque um dia quase a perdemos para sempre. Bom, você já parou para pensar também: e se o oxigênio da Terra aumentasse? Ou e se o mundo tivesse parado na Idade Média? Quer saber o desfecho dessas possibilidades? Se inscreva no canal e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. E não se esqueça, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Até logo!